Oiê! Hoje você vai saber um pouco mais sobre a viuvinha do José de Alencar e aprender a fazer o doce de viúva, um doce típico português que é delícia. Você provavelmente conhece José de Alencar como o escritor de A Senhora, o Guarani, Iracema, mas hoje eu vou falar sobre a Viuvinha, uma obra muito importante e te contar o contexto histórico por trás dela. O José de Alencar começou a trabalhar como folhetinista no Correio Mercantil do Rio de Janeiro em 1854. A Viuvinha foi lançada só em 1857, em formato de folhetim, ou seja, os capítulos eram publicados pouco a pouco para segurar a curiosidade dos leitores. E o José de Alencar é um grande representante deste momento no Brasil. A Viuvinha conta a história de Jorge e Carolina. Eles se apaixonam e decidem se casar. O problema é que o Jorge ganhou uma herança do pai dele e ele acabou gastando tudo em jogo, baile, festança. Ele era um cara bem boêmio. E aí, o que acontece? Ele entra num impasse, porque se ele casa com a Carolina, ele vai levar ela à falência também. E se ele rompe o noivado, ele mancha a reputação dela. Imagina, estamos falando, do século XIX. E aí tem todo esse drama, essa coisa de o que eu vou fazer da vida, e ele decide se suicidar. Mas no momento que ele vai se suicidar, acontece uma coisa muito louca lá e ele muda de ideia. Ele forja a morte dele. E detalhe, ele achou que seria uma ótima ideia fazer isso no dia do casamento. Ele casou e depois fez isso, ou seja, a coitada da Carolina, que não tinha noção do que estava acontecendo, virou viúva, ficou 5 anos da vida dela vestindo preto, não olhava pra ninguém, não respondia boa tarde pra ninguém, toda na dela, sofrendo luto por 5 anos. E aí ela ficou conhecida na cidade como a Viuvinha. E o Jorge, muito perspicaz, fica esses 5 anos com uma outra identidade, trabalhando muito para tentar recuperar essa dívida dele e, enfim, casar com a Carolina. Não dá para julgar muito, porque, a gente não pode ser anacrônico, isso aconteceu no século XIX, e é claro que a Carolina acaba perdoando ele mesmo, ela tendo perdido 5 anos da vida dela como viúva, sofrendo, e o rapaz estava aí, vivo, para pagar a dívida dele que ele gastou na esbórnia. Esta foi a primeira história escrita por José de Alencar. Esse caso de amor entre Jorge e Carolina acontece em 1840, porém a história só foi publicada em 1857, ou seja, durante o segundo reinado. Era um momento que estava rolando um grande progresso, principalmente cultural. Começavam a ter os bailes no Rio de Janeiro, as festas, as artes. E bom, se você deve se lembrar, era o momento do romantismo. José de Alencar é um representante da primeira fase romântica, porém as obras dele têm características da segunda fase, ultra romântica, aquela sofrência danada, e até a geração seguinte, que é o realismo. Em A Viuvinha você vai encontrar a crítica à sociedade, a idealização do mundo e da mulher amada, o pessimismo, e meu filho, tá tudo ali. Só que não tem comida. Como é que você vai contar uma história tensa dessa e você não fala sobre comida para dar um abraço, para aliviar essa história toda? É claro que tem passagens, tipo gastronômicas, por exemplo, o Jorge, quando ele tá na pindaíba, coitado, ele come só um frango esturricado para economizar dinheiro, tem a festa do casamento, mas não tem nenhuma comidinha citada realmente, além do vinho do Porto que eles bebem direto. Então eu decidi fazer uma receita em homenagem a esta obra. O doce de viúva é um doce típico português de Braga. É um doce feito com ovos, açúcar e amêndoas. Doce típico português, porque estávamos no segundo reinado e que era comum naquela época. Bom, as freiras geralmente eram mulheres que tinham a vocação, que queriam se tornar freiras, ou eram órfãs ou eram viúvas. Talvez fosse um doce feito pelas viúvas. E bem, os doces portugueses geralmente são feitos com muito ovos porque elas usavam as claras para engomar roupas, sobravam muitas gemas e elas tinham que dar um jeito para evitar o desperdício. Então faziam esses doces super cheios de ovos, deliciosos portugueses. Acontece que eu achei esse doce de viúva feito de diferentes formas. Tem receitas que parecem um pastel de nata, tem receitas que parecem um pãozinho, tem receitas mais cremosas, e eu fiquei na dúvida. E aí eu fui conversar com Flávio Ferraz, que é o escritor deste livro, A Culinária do Rio de Janeiro, da Colônia à Atualidade, e ele me disse que a receita, quando chegou ao Brasil, provavelmente teve uma atualizada. Isso é uma coisa que geralmente acontece, As receitas elas vão sofrendo umas modificações conforme os lugares que elas vão passando. Então, para a viuvinha, um doce de viúva.
Para fazer o doce de viúva inspirado no livro A Viuvinha, do José de Alencar, você vai precisar de 1 xícara de chá de açúcar, 1 xícara de chá de água, 1 colher de sobremesa de essência de baunilha. Mexa só para misturar e deixe a calda ferver. Bata 5 ovos e acrescente aos poucos a calda já morna. Leve ao fogo baixo. Junte 2 colheres de amêndoas em lâminas. Cozinhe até engrossar. Adicione 3 claras batidas até o ponto de neve. Misture bem e coloque a massa em forminhas. Leve ao forno pré-aquecido por 180 graus por 20 minutos. Prontinho, aproveite os seus docinhos. E aí, gostou da receita? Quer falar comigo sobre o assunto? Tem alguma curiosidade sobre o doce de viúva que você quer me contar? Porque eu fiquei super curiosa e não encontrei muita coisa. Então se você souber, por favor, me conta. Ah, já que você tá aí, aproveita para assistir a receita da sopa de cebola inspirada em A Bela e a Fera. E depois, a omelete preferida do detetive Hercule Poirot em O Assassinato no Expresso Oriente. Aproveite o doce de viúva e até a próxima semana.